Oi pessoal, então nós estamos dando início aqui à nossa aula 22 para o sétimo ano A na matéria de História. Aula 22 para o sétimo ano A na matéria de História. E aí nós estamos aqui finalizando o nosso módulo 9, as crises do século XIV na Europa medieval. Lembrando então o nosso percurso que a gente fez até aqui. Nós começamos o bimestre falando muitas histórias teceram a Idade Média. Então a gente falou que a Idade Média ali, no período de transição da Alta para a Baixa Idade Média, a sociedade europeia começa a se desenvolver e existe um sonho de prosperidade, existia um sonho aqui, um desejo de desenvolvimento, quase como que uma profecia de expansão. Então é o momento onde várias civilizações não, mas várias tecnologias passam a se desenvolver, várias civilizações estão se reorganizando no mundo, mas dentro da Europa existe uma reorganização do próprio espaço, ou seja, existem um desenvolvimento de tecnologias que buscavam um bem-estar, certo? Existiam várias tecnologias se desenvolvendo, existiam várias tecnologias se reorganizando aqui para garantir um bem-estar da população. E essa era a grande questão, né? A luta aqui era para fazer com que houvesse uma melhoria na qualidade de vida da população, uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que estavam aqui dentro dessa Europa, certo? E aí, nesse contexto, existe um aumento da população. E aí esse aumento populacional vem acompanhado com mudanças reais no espaço, ou seja, a estrutura ela é alterada para acolher essa população que cresce. E aí, nesse contexto, nessas várias transformações, nós fomos lá para a nossa análise cristãos islâmicos, o encontro das diferenças, o movimento das cruzadas, um dos movimentos de maior reconhecimento e também de maior desastre da história medieval, esse movimento de libertação da Terra Santa, onde muitos cristãos vão para o Oriente Médio com o objetivo como se fosse algo benéfico, ou seja, eles se enxergavam como detentores da verdade, vão para a região do Oriente Médio, para a região da Terra Santa, libertar a região da presença dos infiéis, ou seja, libertar a região contra aqueles que não tinham fé, que não tinham reconhecimento para com a fé cristã. E nesse contexto, então, o que vai acontecer são as várias transformações da própria mentalidade social. Quando esses cristãos retornam à Europa, eles trazem consigo não somente as histórias das lutas e dos massacres, mas eles trazem também consigo novas imagens, novos modos de vida. E aí a gente tem lá o módulo 8, que falava Baixa Idade Média, uma Europa diferente. E aí a gente falou dos movimentos renascentistas. Os dois primeiros renascimentos é o renascimento comercial e o renascimento urbano. Esses dois movimentos, eles estão diretamente ligados ao movimento das cruzadas. A gente pode até que colocar que eles são um pouco consequência desse movimento, certo? Enxergar que esse movimento renascentista comercial e urbano está ligado diretamente com o movimento das cruzadas, onde as cruzadas vão ser muitas vezes o ponto de partida e de transformação das mentalidades. E aí
entender que após o renascimento urbano existe o surgimento de novas classes. Entre elas a gente tem aqui a classe burguesa, que surge para atender estas novas necessidades. Aqui a gente começou falando então que a Europa estava no ápice, estava no bem-estar social, ou seja, estava se desenvolvendo como era esperado. Mas a gente vai entender que esse estilo de vida, ou seja, esse modo de vida que está surgindo na Europa, ele não vai acompanhar, ele não vai acompanhar as questões básicas de bem-estar, ou seja, por mais que todo esse desenvolvimento tenha se iniciado com a transformação da qualidade de vida das populações, esse bem-estar não vai gerar frutos benéficos. O renascimento urbano, ele vai trazer para nós o ressurgimento desses espaços como algo positivo. Só que ele não estava preparado para acolher a quantidade de pessoas que se dirigem para essas áreas. Esses espaços, eles não estavam preparados para acolher uma população que crescia de maneira desordenada. E aí é nesse contexto que iniciam algumas crises dentro dessa sociedade. Nós temos inicialmente uma crise agrária, que vai gerar uma falta de alimentos maciça na Europa. Lembrando que se a crise agrária no campo ela já reflete um problema, na área urbana esse problema é intensificado. E nós temos dentro da área urbana a questão da falta da higienização, gerando a disseminação de inúmeras doenças. Então essa sociedade que se aglomerava nas cidades, ela não estava preparada para acolher uma mudança de vida tão grande e tão rápida. E aí o que vai acontecer? Nós temos a disseminação de várias epidemias dentro da Europa. Lembra que a nossa principal epidemia aqui é a epidemia da peste negra, da peste bubônica. E aí a peste negra, quando ela se espalha pela Europa, quando ela se dissemina pelo nosso continente europeu, ela vai causar uma redução maciça da nossa população. Lembra que a sociedade nesse momento ela não tem conhecimento de como aconteceu a peste, ou seja, ela não tem consciência dos motivos, né? Então tudo aqui é muito ligado à culpabilidade religiosa e espiritual, ou culpabilidade a um grupo específico. Eles não tinham o conhecimento dos vírus, bactérias que estavam disseminando a doença. E aí, além das mortes causadas pela doença em si, nós vamos ter uma grande quantidade de mortes causadas pelas perseguições. No final desse processo, quando chegamos ao fim, a população europeia ela tem uma redução drástica da sua quantidade, ou seja, a sua concentração, a sua quantificação, ela é reduzida drasticamente. E aí, como eu tenho um número menor de pessoas, principalmente de servos, que são os grupos que mais vão sofrer, ou seja, a população pobre é a que mais sofre com a peste, existe uma intensificação nas ações de exploração dessas populações. Então, a população mais pobre ela passa a ser explorada de uma forma mais intensa. A população pobre ela passa a ser explorada de uma maneira mais violenta.
E aí, nesse contexto, o que vai acontecer na Europa? Nós temos ali vários levantes populacionais em busca da consolidação dos seus direitos. Os servos eles vão se levantar em busca de seus direitos. Então, nós estamos aqui no final da Idade Média, que já no fim da Baixa Idade Média, com uma sociedade vivendo conflitos armados dentro do seu próprio território. Se durante as cruzadas o movimento violento ele estava fora da Europa, no fim da nossa epidemia, no fim da peste negra, os conflitos eles se encontram dentro da Europa. Então, as disputas territoriais elas estão acontecendo dentro do território. As disputas por direito elas estão acontecendo dentro do território. Isso agrava ainda mais a situação de um continente que está saindo de um período de crise. E aí, para piorar a situação, a gente tem outro conflito militar envolvendo, então, dois grandes reinos da época. Nós temos a famosa Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Entender que a Guerra dos 100 Anos, ela dura mais do que 100 anos, mas chega um momento onde os militares ali, os exércitos, vão aos campos de batalha, mas não fazem a mínima ideia do porquê estão indo. Não fazem a mínima ideia do porquê eles estão indo ao campo de batalha, eles estão matando uns aos outros. O ponto inicial aqui da Guerra dos 100 Anos começa por uma disputa comercial. Mas esse consenso sobre a disputa comercial, ela chega um momento onde ela não tem mais sentido. Então vocês têm aí na tela a apresentação aí da Guerra dos 100 Anos que fala ali: durante 116 anos, entre 1337 e 1453, os reinos da França e da Inglaterra se envolveram em um conflito de grandes proporções conhecido como Guerra dos 100 Anos. A disputa pelo trono francês, reclamado pelos ingleses, e as disputas comerciais fizeram com que a guerra fosse uma sucessão de batalhas violentas e tréguas. As tropas de ambos os lados praticavam saques e obrigavam os camponeses a abandonar os campos. O uso da pólvora recém-trazida da China aumentou os danos e as mortes. 1337 até 1453. Esse período, ou seja, imagina que uma guerra que durou 100 anos, ela tem vários personagens que foram sendo criados nesse contexto. Uma das personagens mais icônicas desse conflito é a nossa Joana d'Arc. A Joana d'Arc, então, ela é uma personagem real, ou seja, ela existiu, que lutou no exército francês contra os ingleses. A primeiro momento, ela foi considerada uma bruxa, sendo levada à fogueira, queimada viva. E depois, no segundo momento, ela não é mais bruxa, e sim uma heroína, a ponto dela ser canonizada. Ela é conhecida como a Santa Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, bruxa e santa, foi durante a Guerra dos 100 Anos que se destacou a heroína Joana d'Arc. Mística, ela acreditava ter recebido uma mensagem de Deus a favor dos franceses e os liderou na Batalha de Orleans. Presa pelos ingleses, foi morta na fogueira acusada de bruxaria. Em 1920 foi santificada pela Igreja Católica e é considerada uma heroína nacional da França. Antes da gente entender essa questão da santificação,
vamos entender que a imagem da Joana d'Arc já é algo extraordinário para uma sociedade marcada pelo machismo, né? Imagina uma mulher que vai ao campo de batalha, uma mulher que sai da sua zona de conforto e vai à luta. E esse ir à luta, ela é num sentido literal, né? Ela vai ao campo de batalha, ela vai liderar exércitos, ela vai liderar tropas no combate dos ingleses. E aí, nesse contexto, vamos entender que ela não é simplesmente uma heroína pelo fato de liderar um exército contra o outro, mas por ser mulher e por representar uma quebra de paradigmas, mesmo durante a Idade Média. A Guerra dos 100 Anos, em que lutou Joana d'Arc, deixou milhares de mortos em ambos os lados, contribuindo para o contexto de crise que marcou o século XIV e o início do século XV na Europa. Se a gente buscar aqui quem foi o vencedor, na verdade a gente vai encontrar quem foi o perdedor. Ambos os lados são perdedores. Eu não tenho aqui como classificar o vencedor, pois ambos os lados perderam muito mais do que ganharam. Porque sustentar uma guerra já é algo difícil. Imagina sustentar uma guerra por anos, por mais de 100 anos. Então, tanto o governo francês como o governo inglês, eles acabaram se afundando em dívidas nessa tentativa de demonstrar a sua grandeza, o seu poder sobre o grupo rival. Então, por mais que a gente esteja falando aqui de uma ação de libertação, vamos entender que os dois grupos perdem aqui. Não só franceses, mas também os ingleses acabam perdendo com essa guerra. Entendendo que nesse contexto aqui, essa guerra ela vai evoluindo com a sociedade. Então, chega um momento onde essa guerra ela é financiada e feita com ferramentas vindas de outras regiões do planeta, vindas, por exemplo, da China, o que agrava a situação ainda mais, certo? Então, nós chegamos aqui ao final, falando da Guerra dos 100 Anos, falando desse período de conflito armado entre França e Inglaterra. Esses dois reinos que disputam por poder comercial e poder político. E aí, quando a gente vai falando sobre essas disputas, nós não estamos falando simplesmente da disputa entre coroas, ou seja, entre líderes, mas nós estamos falando também de prejuízos para a sociedade. A sociedade é a principal afetada com esses conflitos, certo? Então vai ficar para vocês fazerem como exercício a atividade 2 da página 190 e a atividade 3 da página 192, os testes da 192 e o em casa da página 193, certo? Então, atividade 2, 190, atividade 3, 192, os testes da 192 e o em casa da 193, lembrando sempre o em casa feito no caderno, certo? Então façam as atividades e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Lembrem lá, vocês devem me enviar pelo aplicativo Vindimo. Lembrando, sempre que forem enviar, não se esqueçam de colocar data na atividade, certo?
Então, façam a atividade, coloquem data e me enviem. Certo, pessoal? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.